Este é o Provocações. Eu sou o Vladimir Martins, co-founder da Opus Human e apresentador deste programa que tem a finalidade de levar até você muito conhecimento e muita informação. Aqui nós te ensinamos a fazer uma limonada com os limões da vida. Ou, no caso de hoje, a não escorregar na casca de banana da carreira. E hoje vamos mergulhar no tenebroso oceano dos processos seletivos. Vamos responder uma pergunta que é muito frequente: por que não fui contratado? E vamos desvendar todos os mistérios que envolvem este processo. Prepare-se para uma avalanche de dicas. Ao avesso, vamos falar de como tornar seu currículo algo tão abstrato que só você entenderia. Usar e-mails que deixariam até a sua avó corada. E também utilizar-se de informações que deixaria até o ChatGPT numa situação complicada para analisar. E se você acha que já viu de tudo, vamos mostrar a você como transformar a sua entrevista num verdadeiro stand-up comedy. Isso mesmo! Quem já não passou por alguma situação desse tipo? Como até, de repente, derrubar café no entrevistador. Mas calma, nem tudo está perdido. Nós vamos ajudar você a entender que esses micos podem se transformar em grandes aprendizados. Afinal de contas, errar é humano, mas persistir no erro é currículo para o Provocações. Hoje vamos desconstruir o currículo perfeito para ser ignorado. Sim, você pode transformar o seu currículo num show de horrores e não conquistar a sua vaga dos sonhos. E para me ajudar nessa missão árdua de hoje, trago uma expert no assunto, que é especialista em carreiras, a incrível Fabiola Molina. Então, prepare os corações, afine os ouvidos, ligue o modo risada, porque o Provocações vai começar. E se a vida te der um currículo ruim, faça um vídeo pro TikTok. Seja muito bem-vinda, Fabiola Molina, ao Provocações. Obrigada, Vladimir. É um prazer estar aqui com o seu público falando de temas tão importantes. Muito legal. Pessoal, primeiramente nós vamos conhecer um pouco da Fabiola, né? Que tem aí uma trajetória incrível e quero que você divida um pouquinho aí com o nosso público. Fala um pouquinho aí da sua carreira, como é que você chegou. Fabiola é uma especialista na área de carreiras, né? Então é importante nosso público conhecer você aí mais profundamente. Perfeito, tá certo. Bom, eu já trabalho há 19 anos com o desenvolvimento do mercado de trabalho. Fiquei durante a maior parte dessa trajetória numa grande instituição, abrindo oportunidades para jovens, falando com gestores, instituições de ensino, fazendo uma interface para o desenvolvimento da carreira desses jovens e também trabalhando dessa forma o olhar dessas lideranças e essas organizações estarem preparadas para receber essas novas gerações e essa diversidade interna da empresa. Fui me especializando dentro da área da carreira, fui fazendo outra universidade, né, que eu iniciei psicologia, fui fazer um mestrado em psicologia na USP, sempre dentro da área de carreira. Trabalhei como voluntária dentro da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e também hoje desenvolvo um grupo dentro da área de RH na região de Ribeirão Preto e tenho uma empresa de educação corporativa, mentorias, performance profissional. Que bacana. Vejam vocês que nós vamos ter muita bagagem aqui para discutir esses temas que a gente tem aqui hoje, que são extremamente interessantes para quem não quer conquistar as vagas dos sonhos, viu, Fabiola? Nós vamos dar dicas aqui como construir um currículo que o entrevistador não vai escolher de jeito nenhum a pessoa. Nesse primeiro bloco aqui, né, que a gente está agora, nós temos um tópico nele que é muito comum da gente ver aí nos currículos quando a gente está no processo seletivo, que é o e-mail. Tem cada barbaridade, Fabiola, nos e-mails, que eu imagino que você deva ter aí ao longo da sua trajetória encontrado várias. Vou trazer aqui 2 exemplos, mas aí eu vou deixar você trazer aí os seus exemplos, né? Que as pessoas são muito criativas. Olha só, tem um aqui que ele colocou assim: gatão, underline, sedutor, underline 85. E mandou para o recrutador.
Tem uma outra que é a princesinha do Zap. E por aí vai, né? Não faltam aí criatividade, né? Em colocar e-mails que com certeza vão fazer com que você não conquiste sua vaga de emprego. Não é, Fabíola? É verdade. Isso é mais comum do que a gente imagina, Pois né? é. Então, realmente, vira e mexe no processo seletivo, aquele documento que aparece ali para a pessoa, é a sua porta de entrada, a sua carta de referência de um primeiro contato, e aí a gente ainda encontra e-mails como esses e diversos outros, né? Loirinha, moreninho, né? Não tá nesse status de um perfil profissional, corporativo, que vai representar uma marca dentro de uma empresa. Então, essa é até para o recrutador, às vezes, na hora que ele começa o processo seletivo, na frente de uma pessoa, eu já peguei algumas situações que eu fiquei com vontade de dar risada. E agora? Rio ou não rio, né? Porque a gente tem que validar os dados para ver se está certinho na hora de digitar. Sim. E entender que esse momento de uma entrevista, o jogo tá valendo, é vida real. Então, a gente tem que estar preparado ali para o status corporativo, de fato. É isso aí. E Fabíola, a gente tem que pensar, quando a gente está construindo o currículo, que o e-mail é o ponto principal ali que vai manter o contato com a pessoa. Então imagine um recrutador vendo o tempo inteiro ali escrito, ó, princesinha do Zap, né? Uhum. O recrutador que está ali naquele momento fazendo a triagem, pessoal, ele já pega essa informação e muito provavelmente já vai descartar aí o seu currículo. Né? É uma das formas de você perder aí a sua grande chance. Agora, se você quer não ser contratado, coloca lá um e-mail desse. Coloca um clássico desse, um e-mail engraçado, criativo, né? Um e-mail divertido, isso mesmo. Se for da área do marketing, talvez você possa ainda fazer uma brincadeira com o marketing, mas esses que a gente comentou aqui não combina nem com o segmento. Não combina. Você vai mandar lá orientações para contratação, mas vai mandar para medicina do trabalho para poder fazer a admissão, e aí estão esses e-mails que não tem nada a ver. Isso já demonstra que a pessoa fez correndo. Isso. Fez com capricho, não se preparou para ter um e-mail certinho, né? Então, ela não vai ser contratada exatamente por ter feito aquilo, mas demonstra uma falta de preparo para o ambiente mais institucional. Uhum. Uma coisa é o e-mail para os amigos. Isso. Outra coisa é a gente falar do e-mail que vai ser colocado no seu currículo para um contato profissional. Então, não vai dar certo. Vai dar ruim. É isso aí. Maravilha de dica, pessoal. Olha só. Se você não quer ser contratado, coloque o seu e-mail que você usa lá com seus amigos. Você quer ser contratado? Porque aqui a gente fala os dois lados da moeda, né? A gente traz os dois lados e a pessoa que escolhe, o livre-arbítrio é dela. Se você quer ser contratado, use um e-mail, né, que não seja esse que você divide com seus amigos no final de semana, porque esse não tem nada a ver, né, com o processo. Muito boa dica essa, Fabíola. E, Fabíola, eu peguei um caso outro dia que a pessoa encheu de emojis, né? Aí ela colocou o e-mail e botou aquele caminhãozinho. Além do e-mail ser um tanto esdrúxulo, ainda colocou aquele monte de emojis variados, né? Eu não vou nem trazer alguns aqui, porque não é possível a gente falar. Também é uma forma da gente fazer com que o currículo não seja escolhido, né? Porque, puxa vida, é o que você falou agora há pouco, criatividade em excesso, né? No negócio. É verdade, tudo depende de onde você está concorrendo para uma vaga, né? Acho que existe também alguns vieses ali do recrutador ao ver aquela situação. Então, a gente ter um emoji no currículo não é muito comum. Sim. Normalmente vai dar uma risada, né? Tipo, olha... Vai chamar atenção. Vai chamar atenção, só não sabemos se vai ser positivo ou negativo, né? Se vai ser positivo ou negativo, isso mesmo. Tudo tem que ver o contexto que está inserido, o emoji que foi colocado ali. Eu confesso que ainda não passei por essa situação de pegar um emoji no currículo. Se eu visse ela, o que eu faria, né? Depende para que área que seria e o que ela está querendo dizer naquele momento. Mas você sai de um contexto de contato, né? De alguma coisa que vai chegar ali pro recrutador. Então, é arriscado. É arriscado. Diria que é arriscado para uma pessoa que quer ser contratada. Perfeito. Nós não estamos dizendo que o currículo não precise ter criatividade. Uhum. De forma alguma, estamos bloqueando aqui a criatividade. Mas ela tem que ser uma criatividade dentro de um contexto, não é? Porque se ela ficar fora do contexto, você não vai ser contratado para a sua vaga dos sonhos. Muito bem. Fabíola, tem um negócio que ainda eu acho que é um pouco pior. As fotos, né? É. As fotos nos currículos.
E aí eu trouxe exemplos aqui que me deixam chocado, né, quando eu olho. Tem um, né, que a pessoa colocou uma foto dela na academia, fazendo musculação, tirou uma foto lá de músculo e colocou no currículo. Oh, meu Deus. Uma outra pegou, tirou uma foto na praia de biquíni e colocou no currículo. Então veja só, né? A gente fala sempre o seguinte: tudo dentro de um contexto para que aquilo seja favorável a você na hora da escolha ali do recrutador e não desfavorável, não é mesmo? Que exemplo você tem nesse sentido? Nossa, já vi vários, verdade. Foto na balada, foto tomando cerveja, foto com um grupo de amigos, você fica até assim, quem que é a pessoa? Existe um contexto, de fato. E eu vou ir até além, viu, Vladimir? Porque a foto do WhatsApp também é importante. Porque às vezes a pessoa vai estar procurando emprego, mas tem uma foto muito provocativa no WhatsApp, na hora que o recrutador adiciona para fazer o contato, tá lá, né, a pessoa de biquíni, tá lá numa situação meio que muito íntima. Não é algo que é muito bem visto na hora de fazer, não. Porque a pessoa vai ter contato no WhatsApp o tempo todo. A gente tem que ter esse cuidado, né? Então, já vi fotos, muitas, principalmente em balada, tem bastante. E isso vai acabar fazendo com que a pessoa também mostre que ela não tá tendo muita noção de que aquele é um documento formal, em busca de uma vaga de gerente, de supervisor, de atendimento, mesmo que seja um atendimento mais solto, tá tudo bem, mas também é uma foto corporativa. E hoje tem tanta coisa bacana de foto corporativa que dá pra gente fazer, né? Tem programas que tira fundo, dá pra você mexer, ferramentas, mas ainda aparece muito essas fotos que não tem nada a ver com o momento. Uma coisa é a sua rede social, outra coisa é o seu currículo. Perfeito. Vejam vocês aqui mais uma dica extremamente importante, né? A foto no currículo. Imagine, se o e-mail é importante para que o recrutador naquele momento já tenha algumas informações sobre nós, imagine uma foto, né? A foto diz muito, né? Daquele momento. E aí, pessoal, a gente aqui não está dizendo que você não possa fazer sua foto da academia, de músculo, não pode fazer lá na praia, né? Não, claro que não. Mas e não é uma foto para currículo, é o que você falou. Para currículo, nós estamos falando de uma área profissional, né? Então, uma área profissional tem que ter uma foto profissional, né? Para que seja, na realidade, algo que chame a atenção do recrutador positivamente, não é? Sim. Todas as pessoas que são contratadas, elas estão lá representando uma marca. Então, desde o momento em que você passa ali na recepção, você é contratado, você o seu nome ele é vinculado àquela instituição. Então, tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem uma repercussão. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma foto no WhatsApp, imagina você está conversando com o cliente, tem uma foto toda íntima lá, a pessoa acaba falando no seu número pessoal, ou então o seu supervisor falando com você, não tem como a gente falar que não vai ser utilizado isso no ambiente de trabalho. Até por alguma agilidade, você acaba adicionando um cliente lá, e o currículo, esse momento de um processo seletivo, você está concorrendo com diversas outras pessoas. Se você tem lá uma pessoa com uma foto muito espontânea, que não é no perfil comercial, e uma outra pessoa que ela já demonstra que ela teve um cuidado com aquele documento, de conseguir falar a linguagem do mundo corporativo, no mundo dos negócios, seja qual segmento for, tem a tendência de você dar preferência para outra pessoa. Você está concorrendo o tempo todo dentro desse processo seletivo. É isso mesmo. Olha que dica bacana. Mas se mesmo assim você não quer ser contratado, coloca lá uma foto na praia, uma foto bem íntima, né? Mantenha. Tem algumas, Fabiola, eu peguei uns 2 casos outro dia, né, num processo seletivo, que para mim era uma foto pro Tinder, era um currículo pro Tinder, né, e não para uma vaga, né, que está concorrendo a uma vaga. Se for pro Tinder, beleza, então aí você coloca a foto que você quer, com a intimidade que você acha que deve. Mas para um currículo, né, não cabe, como a Fabiola bem trouxe aqui, todas as dicas e informações. Agora, dentro do processo, pessoal, tem processo que exige a foto, tem processo que não exige a foto, né? Tem muita polêmica em torno disso, se coloca foto, se não coloca foto no currículo, né? Mas aí fica a seu critério, né? Quando colocar,
siga aqui as nossas dicas, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas são muito visuais. Então, se você for uma pessoa que quiser colocar uma foto no seu currículo, isso não vai atrapalhar o seu processo seletivo, desde que seja uma foto de acordo com o mundo corporativo. O que é isso? É você ter um fundo neutro, você tá com uma roupa neutra também, porque quem nós queremos conhecer é você, e não todos os seus acessórios, as outras coisas. Então, é importante que você esteja ali num contexto em que as pessoas possam ver a sua personalidade. Você pode estar sorrindo no momento de descontração, mas você estar no contexto mais profissional para a execução de um processo seletivo e ver essa vaga. Então, acho que é muito interessante a gente pensar isso com muito cuidado na hora de fazer o processo. Perfeito. Se você quer ser retirado de um processo seletivo, tira uma foto de corpo inteiro na praia e coloca no currículo. É verdade. Fabiola, agora a gente vai falar um pouquinho da formatação do currículo, né? Tem currículos que exageram na criatividade, que até Picasso acho que ficaria meio assustado, né? Com tanta criatividade, cores berrantes, letras grandes, números de folhas, páginas no currículo, né? Escrever um currículo que quer colocar até a primeira atividade que a pessoa fez até a última, né? E a gente percebe que cada vez mais os recrutadores querem objetividade, hein? É exatamente essa a questão. Hoje em dia tem muitos currículos modernos, né, com formatações, que eu gosto muito, por sinal, acho que é bem bacana. Só que às vezes fica tão confusa a informação que é colocada lá, e você faz um processo seletivo, você recebe lá 100 currículos. É muito rápido o tempo que você tem para poder ver se aquele candidato tem um perfil ou não. Tem estudos que mostram que o recrutador fica cerca de 7 segundos no currículo. Pois é. Então a gente tá ali vendo um padrão, de repente vem um diferente, até chama atenção, mas às vezes não tem o cuidado de um documento para um processo seletivo, como você bem disse, né? Tem 10 páginas, tem 8 páginas, escreve muitos detalhes de coisas que já fez, nem dá oportunidade da gente chamar ali para o processo seletivo. Isso é um erro, com certeza. Às vezes vem o currículo tudo amassado também, isso acontece muito. Às vezes vem o currículo que imprimiu e faltou tinta, em vez de ir em outro lugar ou caprichar, aquele é documento que você pode trabalhar, né, naquela empresa, a sua única oportunidade, às vezes, que depois que foi descartado de um, dificilmente você vai voltar para um processo seletivo na mesma empresa. Então, esse cuidado, esse capricho, ele é muito importante. E ter essa organização dentro do documento, ela é fundamental. Eu já peguei vários currículos desse jeito, que a gente, como recrutador, fica, mas onde está essa informação? Onde está aquela? E, de repente, vê, cara, fez o grampo do lado errado, ou então é uma foto do currículo, nossa, parece muito que é uma foto do currículo, as páginas, né? Imprimiu, inverteu as páginas, e o português errado. Nossa. Meu Deus do céu, tem muita gente. É sempre importante pedir para alguém dar uma revisada no seu currículo antes, pegar o currículo e falar, lê para mim se tá bom, se você gostou do que eu fiz, pegar uma segunda opinião, porque erro no currículo tem bastante também. Perfeito. Então, se você não quer ser contratado, entrega lá um currículo todo desorganizado, com muitas páginas, coloca até o primeiro trabalho que você teve há 20 anos atrás e todas as experiências, detalha bastante, gere bastante páginas e entregue um currículo amassado, né? Porque isso já mostra, né, como é que a pessoa lidou com o próprio documento, né? Eu peguei um outro dia, Fabiola, que ele estava todo sujo, o currículo. Então, mostra o quê? Falta de cuidado, né? Falta de organização. Então, o currículo diz muito, pessoal. Fabiola, nós estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco, né? Onde a gente trouxe aí dicas valiosas para você que não quer ser contratado, como colocar seu e-mail, como colocar a sua foto e como você deve descrever o seu currículo. Tudo isso para você pensar. Aqui as dicas são bacanas e interessantes, mas o livre-arbítrio é seu, você faz o que você quiser, tá? Depois não adianta chorar que, por que eu não fui contratado, né? Por que eu não fui chamado? Muito disso tem a ver com tudo isso que a gente está trazendo aqui, tá bom? A gente volta já com provocações nesse bate-papo aqui descontraído e de muita alegria, porque aqui a gente quer não só trazer conhecimento, mas trazer também felicidade para as pessoas. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco com o Provocações.
Olá, eu sou o Vladimir Martins. E eu sou Lélian Garrido. Estamos aqui para apresentar a você uma oportunidade incrível, o curso de formação de analista comportamental PDA, com certificação internacional. Você já imaginou ser capaz de entender profundamente o comportamento humano e aplicar esse conhecimento para melhorar a comunicação e a produtividade no seu ambiente de trabalho? Com o nosso curso isso é possível. E o melhor de tudo, você receberá uma certificação reconhecida internacionalmente, que vai destacar o seu currículo no mercado. Nosso programa é completo e oferece uma formação sólida, com acesso a materiais exclusivos e uma plataforma online intuitiva. Além disso, você terá suporte contínuo dos nossos especialistas, garantindo que você aproveite ao máximo todo o conteúdo do curso. E não é só isso. O curso é desenhado para ser prático e aplicável, permitindo que você veja resultados reais desde o início. Então, o que você está esperando? Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para se tornar um analista comportamental PDA certificado internacionalmente. Transforme sua carreira e alcance novos patamares de sucesso. Fale conosco e garanta sua vaga hoje mesmo. Curso de Formação de Analista Comportamental PDA. O futuro da sua carreira começa aqui. Estamos de volta aqui com o Provocações, na companhia agradabilíssima aqui da Fabíola Molina, especialista em carreira, que está aqui comigo hoje para a gente desvendar aí os meandros de como não ser contratado para a sua vaga dos sonhos. Nesse bloco, Fabíola, a gente vai falar sobre a arte de mentir. Como, né, as pessoas usam isso achando que levam vantagem e no final elas acabam sendo eliminadas ou pegas na mentira. Porque não dá para sustentar algo que seja uma inverdade no currículo, não é, Fabíola? E aí, eu queria começar que você trouxesse aqui comigo, né, esse segundo bloco aqui nosso, falando um pouquinho do que você já viu, né? Porque muito comum, Fabíola, que a gente vê é o inglês fluente. Né? Mas que só está na cabeça da pessoa, o inglês fluente. Porque quando você começa a fazer um teste, e é claro, né, Fabíola, que se você coloca que o inglês é fluente e a vaga exige, a pessoa vai fazer um teste. Sim. Não é? De repente, a entrevista começa a se tornar em inglês. Pois é. Para poder ver se a pessoa tem habilidade de fato. Você já imaginou que saia justa? É. Né? Eu ter colocado? E aí? Conta Nada mais feio do que mentir no currículo, né? A gente falou de alguns erros aqui, de e-mail e tal, que são coisas que dificultam de fato conseguir a vaga, mas a mentira, isso é algo que fecha portas, não só na empresa que você está recrutando, mas também muitas vezes vão ter comentários sobre isso em outros processos seletivos, então nunca, jamais minta no seu currículo. O inglês é um fato que ele surge bastante mesmo. O idioma, né? O idioma porque é uma habilidade que dá para você testar ali na hora. Alguns conhecimentos técnicos, como por exemplo a pessoa que fala que sabe mexer no AutoCAD. Dentro da área digital, a pessoa fala que sabe mexer em programas como Canva, fazer site, e na hora que você vai ver, não é isso que a pessoa sabe. Uma habilidade que é muito exigida dentro das empresas é ter um Excel avançado e tem muitas formatações, ferramentas. A pessoa coloca que tem, mas o que é esse avançado? Power BI, uma outra atividade hoje que surge bastante, que são aqueles gráficos inteligentes que você abastece, a pessoa coloca lá que ela sabe, aí de repente você dá um teste para ela fazer, fala, senta na mesinha aqui do lado, desenvolve então esse Power BI que é num nível simples e a pessoa não consegue sair daquilo. Então isso com certeza é um fator que você pode colocar no seu currículo para você não ser contratado se você não souber essa habilidade verdadeira. Perfeito. Veja que dica importantíssima é essa em relação à questão aí do que colocar no currículo ser verdadeiro. Porque eu acho que na minha opinião também, Fabíola, é uma das coisas mais graves que tem quando a gente pega um currículo. Não é? A pessoa já começa a entrar num processo não falando a verdade. Imagine como vai ser depois, né, trabalhando no ambiente organizacional. E o que a gente vê muito, que é mais comum, é o inglês mesmo. Mas tem outras coisas também que aparecem. Tem. Né? E acho que você falou algo assim que é fundamental. Né? Por que colocar algo que eu não tenho e achar que isso vai passar? Por quê?
Com certeza, pessoal, o entrevistador vai fazer um teste com você se o cargo exige o inglês, o francês, o alemão, não importa, ou qualquer outra habilidade, como a Fabíola trouxe. Até o próprio Excel, eu já vi processos que coloca a pessoa, quando ela fala que tem um Excel avançado, para construir uma planilha durante o teste. Muito comum. Muito comum. Já fiz isso com vários candidatos. Se a pessoa não tem, né? Mentiu ali falando que tinha Excel avançado e mal sabe mexer no Excel. Não, vai ser contratado. Esse é o fato. E interessante, Vladimir, que nós falamos de conhecimentos técnicos, né? Mas eu pego também muito currículo que às vezes a pessoa copiou um currículo da internet ou pegou um amigo e copiou esse currículo e tem lá algumas habilidades básicas, como, por exemplo, comunicação, simpatia, aprende rápido, algumas palavras clássicas ali, e na hora que você vai entrevistar, você vê que a pessoa é extremamente tímida. E tá tudo bem ser tímido, ser comunicativo. A gente vai encontrar uma vaga que é de acordo com o seu perfil. Nem todas as vagas você precisa de uma excelente oratória. Às vezes pode ser que você vai trabalhar num perfil mais analista, analisando planilhas, análise de dados, e tá tudo bem. As pessoas, elas têm habilidades diferentes, mas às vezes a pessoa acha que é bonito falar que ele é comunicativo e põe lá. E você tem uma vaga para atendimento ao público, alguma coisa que vai precisar de fato ter um diálogo com o seu cliente. E chega lá a pessoa extremamente tímida. Isso vai fazer com que o candidato também se coloque numa situação de que ele vai ver que ele não tem as habilidades dele. Isso causa uma frustração interna, até talvez de dificuldade dele concorrer a um outro processo seletivo, sem ter o entendimento de que o que levou para aquele momento. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso dentro desse canal, porque muitas vezes as pessoas estão perdendo vaga de emprego e não sabem o porquê. Então, ser o mais honesto e verdadeiro possível vai ajudar com que você conquiste a sua vaga. Perfeito. E, pessoal, na hora de fazer a triagem, o recrutador, ele tem uma experiência de ver, né, que quando a pessoa está só ali enchendo de um monte de coisa que não tem nada a ver, né, porque às vezes nem tem relação com o cargo, né? E aí você pode ser eliminado nesse momento já e nem ir para a entrevista. E quando vai para a entrevista ainda fica pior, porque aí é a hora de ver se tudo que foi colocado ali realmente é verdadeiro ou não. Infelizmente, né, Fabíola, a gente vê muito isso no dia a dia, as pessoas mentindo nos currículos e depois não sabem por que não foram chamadas. Aí fica lá, mas eu mandei um monte de currículo e não fui chamado, né? Tá aí. Fabíola trouxe aqui a dica, sempre falar a verdade. Às vezes é melhor você falar a verdade e a empresa vai te contratar, às vezes, mesmo não tendo alguma coisa ali, né? Como a Fabíola falou, um requisito específico, mas ela gostou da sua franqueza, da forma que você trouxe e tá tudo certo, né? Agora, se você não quer ser contratado, coloca bastante, no currículo. Né? Mente bastante se não quer ser contratado. Mente bastante, que isso não vai dar certo. E também o recrutador, ele não quer que você tenha todas as respostas. Isso. O que nós mais queremos é que você tenha vontade, que você tenha energia e disponibilidade para aprender. Então, pode ser que a vaga peça o inglês avançado e você tem o inglês básico. Tá tudo bem, você conta, olha, o meu inglês ele é básico, mas se essa vaga der certo para mim, eu me matriculo hoje mesmo numa escola e me comprometo com você a elevar o meu inglês dentro do prazo de 1 mês. E aí você vai fazer de tudo para cumprir aquilo que você falou. Então, também não deixe de concorrer a uma oportunidade, mas o que nós estamos falando é para você ser franco com aquilo que você coloca. Porque nenhuma vaga tem um requisito isolado. Às vezes pode ser que você tenha um inglês básico, a vaga pede um inglês avançado. Por exemplo, o inglês está sendo um exemplo apenas. Mas você tem algumas passagens profissionais que são interessantes para mim. Você tem algumas habilidades que são interessantes. Então, eu não vou concorrer à vaga por causa disso, porque eu também vejo muito isso. A pessoa vê que ela não preenche todos os requisitos e não concorre à vaga, mas ela preenche 80% dos requisitos. Perfeito. Nós, recrutadores, não somos robôs. Talvez a inteligência artificial tire você do processo seletivo. Mas o fator humano, que é aquilo que a gente sempre fala, o senso crítico do recrutador, de ver quais são o conteúdo de habilidades e você se vender bem na entrevista, utilize isso ao seu favor. Perfeito. Eu sei até aqui, mas eu vou
crescer, eu vou estudar, a empresa vai me ajudar? Vai. Ou a empresa não vai ajudar? Eu vou pegar uma parte do meu dinheiro e vou fazer isso, porque tudo que eu aprendo é investimento para mim. A empresa, ela está utilizando esse recurso, mas o investimento, ele é para minha carreira. Isso faz toda a diferença. Perfeito. Essa dica é muito valiosa, Fabíola. Eu também penso dessa maneira. Já contratei pessoas que não tinham todos os requisitos, mas a demonstração ali no momento, né, do processo de entrevista que a gente vai falar daqui a pouco, foi tão assim presente, né? E a pessoa estava tão envolvida em conquistar aquela vaga que eu percebi que ela tinha qualidades que eram mais importantes para mim naquele momento do que o próprio currículo, né? De ter ali no currículo o inglês ou qualquer coisa que seja. E você falou tudo, né? Nós, como recrutadores, empresários, RHs em geral, a gente sempre está buscando pessoas que queiram aprender e tenham vontade de se desenvolver. Então, quando o colaborador, o candidato, né, já chega botando um monte de regra, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu só sei até aqui, mostrando limitações, já demonstra para mim que é uma pessoa que eu vou poder ir até tal ponto. E hoje o que nós queremos é crescimento, é expansão, maximização de resultado. Quanto mais a empresa cresce, mais o colaborador cresce. E se ele demonstra para mim que ele é uma pessoa que não tem vontade de aprender, perfeito, então será que ele é a melhor pessoa para estar aqui comigo? Então tudo isso é avaliado no processo seletivo. Dicas valiosíssimas para você que está aí nos assistindo. E agora, Fabíola, a gente vai falar um pouquinho das experiências profissionais. E eu vou trazer um caso aqui, um exemplo que eu tive de uma vaga. Eu estava buscando uma pessoa, era um analista operacional, para uma vaga administrativa, não é? De uma indústria ligada à área química, e aparece no currículo da pessoa que ela tinha feito um curso e tinha uma experiência de corte e costura, né? Do passado. Coisa que ela tinha feito há sei lá quantos anos atrás, acho que tinha mais de 20 anos, estava lá. Não tinha nada a ver com a vaga, nada a ver. Estava ali enchendo informação em algo que a pessoa acha que quanto mais informação é melhor. Pelo contrário, né? Quanto a informação for mais precisa para o recrutador, mais rápido ele vai fazer o processo e mais rápido ele vai te chamar. E aí, Fabíola, o que você já pegou aí nessa sua experiência de coisas que colocaram que não tinham nada a ver, que só estão lá para perturbar o juízo do recrutador nessa hora, né? Eu acho que esse foi um bom exemplo que você passou, né? Do corte e costura, alguns cursos que a pessoa já fez que não tem nada a ver com a área de trabalho ali que vai ser feita. E aí o currículo, ele acaba perdendo um pouco do seu desenvolvimento ali, né? Pro recrutador, tendo que ser uma pessoa objetiva. Mas isso, cuidou de cachorro, né? Uma coisa que não tem nada a ver também. Eu acho que a gente tem que pensar muito, por exemplo, hoje a gente tem, por exemplo, muitas pessoas que são motoristas de aplicativo, motoristas de aplicativo, que é Uber, iFood, né, essas coisas. Devo colocar no meu currículo ou não coloco no meu currículo? Eu gosto que coloque no currículo. Então, eu acho que é legal colocar porque demonstrou que eu não fiquei parado no tempo. Sim. É diferente a gente falar de uma experiência, não só não parado no tempo, mas também a agilidade, lidar com pessoas diferentes, gestão do tempo. Essas pessoas trabalham muito, elas têm características que, para mim, são muito interessantes dentro de uma empresa. É diferente de você colocar um curso que você fez que não tem nada a ver com a atividade. Porque várias experiências profissionais, elas constituíram quem nós somos hoje. E elas são importantes e precisam ser valorizadas. Mas a forma que eu vou colocar no meu currículo tem que ser uma forma atrativa para aquela vaga. Até o processo seletivo em si, ele demanda muito autoconhecimento. Muitas vezes a pessoa chega na entrevista e ela começa a contar a vida inteira. Seus problemas, né, sua saúde, seu divórcio, suas crianças, conta tudo. A entrevista, ela não é uma sessão de terapia. Ali é um momento que você está vendendo as suas habilidades para o recrutador. Toda vaga aqui aberta, ela tem gap a ser desenvolvido. Ela tem problema a ser desenvolvido. Ninguém recontrata porque, estou querendo ajudar algumas pessoas, então vou contratar 5 aqui, sem ter demanda na empresa. Existe uma função. E se existe uma função para ser atingida,
quais habilidades que eu tenho que atendem essa demanda. Um curso de corte e costura vai fazer com que eu atenda essa demanda para a empresa de química? Não, não vai fazer. Então, eu não vou colocar. Ter feito uma passagem como um Uber vai fazer com que eu tenha uma habilidade? Pode ser que sim, porque aqui a gente quer gente ágil, a gente quer gente comprometida, então pode ser que isso seja interessante. Então, a gente tem que ter uma reflexão de como eu vou levar isso que eu coloquei para o recrutador. Senão, a gente está só colocando coisa para maquiar o currículo e talvez ela tenha mais coisas interessantes que ela já fez e não colocou para colocar uma habilidade que não fazia sentido para aquele momento. Perfeito, eu acho que você trouxe aí um ponto que é crucial, né? Verificar se a experiência vai me ajudar naquele processo de contratação, né? Sempre fazer essa análise crítica ali, né? Porque se não tem nada a ver com aquilo, eu só vou estar colocando para complementar ali e encher de informação, não vai me levar a obter aquela vaga, né? E a minha opinião também, eu acho exatamente isso, né? Quanto mais eu puder olhar para aquele currículo e verificar que toda a experiência que ela está trazendo faz sim uma relação direta com o que eu estou buscando, joia. Agora, se não quer ser contratado, encha de um monte de coisa. Pega lá aquela experiência que você teve uma vez lá, há 20 anos atrás, coloque lá, né, no currículo, fala 20 anos atrás, eu participei de uma atividade, isso, aquilo, né? Então encha de bastante informação, porque aí o recrutador vai se encher, não vai conseguir enxergar qual informação ele precisa, porque às vezes é isso, impede que o recrutador enxergue o que realmente ele precisa para a vaga. Porque tem tanta informação, né? Eu peguei um currículo outro dia, Fabiola, que ele tinha 6 páginas, né? Muita coisa. Como é que pode? Eu, como recrutador, né, estava participando de um processo, eu não estava diretamente recrutando, mas a pessoa que estava me trouxe e falou, eu não consigo avaliar esse currículo. É tanta informação que a gente não encontra o que eu preciso, né? É difícil. Então, olha aí que dica valiosa, né? Agora, como a gente sempre diz, não quer ser contratado, coloca bastante informação lá no seu currículo, porque isso vai atrapalhar um bocado. Nós estamos fechando aqui o nosso segundo bloco, tá um bate-papo aqui delicioso que a gente nem está vendo o tempo passar, mas a gente precisa sair para o intervalo comercial. Nós vamos para o nosso intervalo e já já a gente volta com o Provocações. Digitalize-se. Em um mundo totalmente conectado, sua presença no digital precisa ser estratégica. E nisso a Ruptus Digital pode te ajudar. Estratégia, marketing e aceleração digital, promovidas por um time de especialistas. Indicamos o melhor caminho e traduzimos a tecnologia em favor dos seus resultados. Com uma análise personalizada, estudamos com profundidade seu mercado, concorrentes e serviços oferecidos. Tudo isso para entregarmos o seu melhor caminho no digital, rumo às suas metas. Todo o planejamento e ajuda que você precisa para crescer, se conectar com pessoas e empresas, construir autoridade e vender muito mais. Com serviços de estratégia digital personalizada, eventos digitais virtuais e híbridos e comunicação digital multicanal, focamos no que o seu negócio precisa hoje, pensando no seu cliente ideal e em resultados de verdade. Acesse agora ruptus.com.br para ter seu diagnóstico inicial gratuito ou entre em contato conosco. Te guiamos na transformação digital. Estamos de volta para o nosso bloco 3, aqui onde a gente vai discutir assuntos interessantíssimos ainda, tem muita coisa por vir aí pela frente. Nesse papo aqui descontraído e delicioso com a Fabiola Molina, que é uma especialista de carreira e que está trazendo para a gente muitas dicas valiosas. E eu quero começar, Fabiola, contando de histórias na entrevista, porque esse nosso bloco, vamos falar da entrevista, que é outro momento, se você não quer ser contratado, comporte-se dessa maneira que a gente vai trazer aqui. Marcar a entrevista e não comparecer no dia, né? Isso é muito comum, pessoal. Você fecha as portas, porque o recrutador, ele tem uma agenda, ele fez uma agenda para atender aquelas pessoas naquele dia. Às vezes o recrutador é de outro estado, por exemplo, porque eu já tive vários exemplos, recrutadores que estão em São Paulo,
né? Eu estava lá na Bahia, então eu tenho que ter uma agenda coordenada. Faltar no dia da entrevista é com certeza se eliminar do processo. Atrasar na entrevista também, né? Você espera aquela oportunidade para estar à frente de um recrutador, né, numa entrevista, e vai perder essa chance de, naquele momento, estar lá na frente por conta de um atraso, né? Chegue mais cedo, melhor chegar mais cedo, né, do que perder o horário. E aí, Fabíola, tem alguma história interessante para a gente a respeito disso, da entrevista? E o candidato, ele está sendo avaliado o tempo todo. O tempo inteiro. Ele vai estar sendo avaliado enquanto ele aguarda, como ele conversa. Eu lembro uma vez, Vladimir, que eu estava conversando com um cliente e era uma loja que ela tinha um balcão, né? Era aberta ao público. E nós dois conversamos sobre abrir vaga, né? Processo seletivo, como é que estava sendo a condução. De repente, chega uma moça que ela parou a moto na frente do local, pegou o capacete, atravessou a loja, e eu conversando com ele, ela não pediu licença, não ficou esperando, e ela chegou em nós e falou assim, ó, vim aqui te trazer meu currículo. E tacou o currículo na mesa, no meio da nossa conversa. Eu olhei e falei, gente, o que está acontecendo aqui, né? O moço, tá bom, obrigada, viu? Tá bom, se precisar, é só me chamar, tá bom. Foi embora. Você contrata uma pessoa assim? Pois é. Chega em casa falando que eu mandei currículo para 50 empresas e não fui chamado. Como eu mando esse currículo? Qual que é a qualidade dessa entrega que eu estou fazendo? Como que eu estou vestido para esse momento? Qual é a minha educação? Olá, bom dia, meu nome é fulano de tal, vim aqui deixar o currículo para uma oportunidade, eu gostaria de trabalhar na sua empresa. Você está vendo como é totalmente diferente de você chegar jogando o currículo na frente do empresário, conversando com uma outra pessoa? Certamente esse é um comportamento de quem não vai ser contratado. Perfeito. E Fabíola, dentro disso, da entrevista, eu acho que é um momento onde a gente tem muitas aberrações, né, no processo. Como você falou, desde a chegada da entrega de um currículo, a não ir no compromisso com a entrevista e por aí vai. E tem também, Fabíola, a questão da vestimenta, né, que a pessoa usa. Porque tem pessoas que parece que estão indo para uma festa, né, não está indo para uma entrevista de emprego. E nada contra, pessoal, cada um pode se vestir da maneira que quiser, mas numa entrevista de trabalho, minimamente, né, você tem que ter o mesmo cuidado com a foto que a gente falou no começo, né? Que imagem você quer passar para o recrutador, né? Você disse muito bem, o tempo inteiro a pessoa está sendo avaliada, no momento que ela pisa ali, né? E aí, dentro disso, Fabíola, tem muitas pessoas que dizem, mas eu preciso ir de terno e gravata, né, para uma entrevista de emprego? E aí, precisa de terno e gravata, Fabíola? De jeito nenhum, não, de forma alguma. Até hoje em dia, assim, a gente falar sobre vestimento é um clássico também, que ainda as pessoas não prestam muita atenção nisso. Quando a gente fala de a maneira de se vestir para um local de trabalho, a gente está falando de não ir de chinelo, não ir de bermuda, não ir de boné. Você lembra que você está fazendo o seu marketing pessoal para ser contratado por essa empresa e representar a marca dela. Você pode ter o seu estilo de roupa, todo mundo tem o seu estilo, mas existem alguns comportamentos que dentro do mundo corporativo eles são mais adequados. Então, quanto mais aparecer você, a sua essência, melhor vai ser. A gente quer conhecer o candidato e não algumas outras coisas que não são daquele contexto. Uma roupa de praia não é muito uma roupa que você vai no processo seletivo. Fabíola, mas a gente está aqui numa rede na internet nacional, trabalho no Rio de Janeiro, aqui minha cidade ela é de praia. Mesmo assim, existe um dress code dentro das empresas e a gente tem que olhar um pouco qual que é a cultura daquele lugar que eu estou indo deixar o currículo. No lugar que eu estou indo deixar o currículo, é dessa forma que as pessoas se comportam? Então, ok, pode ser que aqui seja válido. Agora não, Fabíola, é um banco, é uma empresa que tem recepção, atendimento ao cliente, então é uma cidade muito quente, faz sentido eu ir de terno? Certamente não, mas você está ali, em primeiro lugar, limpo, né? Tá com a roupa bem passada, tá com a pessoa vê que você se preparou para aquele momento, uma blusinha
polo. Teve um cuidado, né? Teve um cuidado, não é utilizar marcas, mas é você ter uma blusinha polo, uma calça jeans, o mais simples, mas também o mais que é a sua identidade. A sua identidade está representada ali. As meninas às vezes querem colocar uma pulseira, um anel, um brinco, tá tudo bem, pode utilizar. Mas a gente quer saber as suas competências, o que você tem para trazer ali. A gente não tá ali para julgar a sua aparência, mas você vai representar uma marca da empresa. E quando é a primeira vez, é o primeiro contato, a nossa vestimenta, ela fala muito com as pessoas. Com certeza. Então, ter esse cuidado é muito importante. Não vai tudo amassado, né? Não vai sujo, não é isso que a gente quer que a pessoa não vá. Mostre que você se preparou para estar ali. Perfeito. Essa é uma dica também muito importante, né? A gente fala sempre, Fabiola, assim, faz aquela vestimenta que não precisa ser o terno e gravata, mas também não precisa ser aquela descuidada, né? A básica, né? Que tá bem arrumadinho ali, com a roupa passada, né? Com esse tipo de coisa. Não precisa ser gravata, como a gente falou, mas também não vou de bermuda, não vou de chinelo, de dedo, como se fosse pra praia. Ah, mas o ambiente de trabalho permite. Bom, uma coisa é eu na entrevista e outra dentro do ambiente de trabalho, como você falou. Se a cultura da empresa permite, como a gente conhece muitos lugares que as pessoas podem trabalhar de bermuda, depois você for contratado, tá tudo certo. Aí você pode começar a ir de bermuda, né? Por quê? No momento da entrevista, às vezes, a gente não sabe nem qual é a empresa, né? Aí tá num processo confidencial, às vezes você não sabe. E aí você já queima na largada, né? O processo todo. Isso é muito legal, muitas dicas valiosas. Vladimir, eu tenho uma história para contar sobre isso. Adoramos histórias aqui. Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava fazendo muita entrevista, né, os candidatos, eles vinham até mim. Lembra aquela época que os meninos usavam aquela calça para baixo e aparecer metade da cueca para cima? Sim. Gente, eu não esqueço desse dia. Tinha um rapaz que ele foi lá fazer entrevista para uma vaga de engenharia, que era para um banco que fazia análise predial, e ele tava com aquele negócio, e eu tava vendo o reguinho dele. Daquele jeito. Eu não aguentei. Comecei a me dar uma crise de riso. Eu falei, moço, levanta suas calças, por favor. É óbvio que ele não foi contratado. É isso. Ele perdeu a oportunidade. Porque não cabe, né? Não naquele cabe. momento. Ele tá passando uma impressão pro recrutador, né? As pessoas falam... E era intencional, era proposital. Ele foi daquele jeito. Eu já peguei vários casos também que, assim, fogem do padrão natural, né? E que levam o recrutador a tomar uma decisão ali naquele momento. Eu tive uma história de um processo seletivo que a empresa trabalhava em turnos de segunda a sábado, não é? Isso estava muito claro na vaga. E aí a gente fez uma dinâmica de grupo, uma entrevista coletiva. Aparece uma pessoa no meio dizendo o seguinte: olha, eu quero ficar na vaga, mas eu não trabalho de sábado. O que você pode fazer por mim? O que você pode fazer para a pessoa? Né? A pessoa está ali sabendo que é por um trabalho de segunda a sábado. Ela chega no meio da entrevista e diz que ela não trabalha de sábado. E o que o recrutador pode fazer para ela? Ainda coloca o recrutador numa saia justa, né? Na frente de todo mundo. Porque não tem o que fazer. A vaga exige, né, que o trabalho seja. Então, sinto muito, ela estava num processo que não era adequado para ela. Sim, né? É uma condição, né? É uma condição. Se a vaga tem essa condição, Isso. então aí é um caso que você nem se candidata para vaga. Às vezes tem gente pela religião, não pode trabalhar no sábado. Pois é. Ou questões da família, a gente entende e respeita, mas não vá para essa vaga porque você tira tempo do recrutador, você tira seu tempo. Também causa um viés ali no recrutador. Poxa, mas você não leu isso? Estava escrito no cartaz, não prestou atenção. É isso. Às vezes a pessoa tem Era muito requisito desejo. da vaga. Às vezes a pessoa tem muito desejo em trabalhar naquela empresa, né? Ai, meu sonho é trabalhar nessa empresa, eu vi o cartaz e vim. Mas você não atende o requisito dessa vaga. Jeito. Então aguarda chegar uma outra oportunidade e aí você concorre numa vaga de acordo para você não queimar cartucho, né? Não gerar uma situação ali de que você não leu isso. E nesse momento, Fabiola, eu faria o seguinte, eu falaria à parte com o recrutador, né? Não falaria naquele momento ali, porque era uma entrevista coletiva, né? Tava com todo mundo, tinha mais pessoas na sala. Então ele botou o recrutador numa exposição também, né? Ali naquele momento. Então não foi delicado da parte dele.
E se ele tem muita vontade, como você disse, trabalha, fala com o recrutador por fora, né? Chama ele num canto, fala, vou falar mais um minutinho aqui, sei que não foi contratado para a vaga, mas tenho muita vontade de ficar aqui nessa empresa, por isso que eu me candidatei, né? Mostra vontade, porque aí provavelmente o recrutador vai olhar para aquela cena de uma outra forma. Isso, né? com certeza. Que ele não quer trabalhar ou não pode por questões religiosas aos sábados. Tá tudo certo. O que não pode é a gente ter determinadas atitudes no meio do processo seletivo que pode depor contra a pessoa também. Né? Delicadeza, Isso. capricho, educação, nunca sai de moda. Nada. E ajuda muito ao recrutador fazer o que a gente está falando desde o começo, entender como é que é o perfil daquela pessoa, como é que ela funciona, né? Porque diz tudo ali, né? Aquele movimento. Fabíola, e aí tem uma outra situação, né, que a gente vê muito, que é aquelas pessoas que falam, o recrutador não consegue entender o que ela está falando. Principalmente quando a gente parte para entrevistas mais voltadas aí a competências, a gente tem dificuldade, às vezes, de que o candidato mostre realmente o que ele sabe, o que ele não sabe, e aí ele começa a discorrer, né, as informações e que não tem nada a ver com o processo. Ele se perde. Se perde na comunicação dele. E não responde a pergunta do recrutador, né? Fica no vazio o recrutador. Isso já aconteceu comigo também. Por isso que eu falo, processo seletivo demanda autoconhecimento. Não chegue no processo seletivo sem você ter conversado internamente sobre quais são suas qualidades, seus pontos fortes, suas oportunidades de melhoria, qual que é a narrativa da sua história, quais são as suas habilidades que vão ajudar você lá, porque senão chega algumas perguntas que muitas vezes são clássicas, que hoje você acha em vídeos como esse, você acha muita coisa na internet, não dá mais pra gente falar que a gente não sabe o que acontece dentro desse cenário de entrevista, né? Perfeito. Então estude, faça com capricho esse momento da seleção, que a chance de você acertar é muito grande. Agora, se você for deixar pra pensar tudo, na hora que você está na frente do recrutador, pode acontecer isso, porque a nossa cabeça ela é muito louca, né? Enquanto às vezes eu mesmo tô te ouvindo, eu já lembrei que eu esqueci uma coisa ontem. Então, assim, é natural, tá tudo bem. Nosso cérebro funciona assim. A gente tenta estar o mais presente possível, mas às vezes você começa devagar, opa, volta, aqui é importante. Bem, esteja aqui. São conversas internas que a gente vai fazendo, porque senão chega numa hora dessa, era aquela vaga que eu queria, tão importante, eu não treinei, eu não sabia o que falar para aquele momento, eu acabo divagando e o entrevistador não chegou na resposta que ele queria. Então, ser assertivo o máximo possível vai fazer com que você consiga a sua vaga. Agora, se você não quiser, a pessoa pergunta uma coisa, responde outra, dá uma volta e o recrutador ainda fica tentando chegar naquilo que ele queria, né? Mas mesmo assim, muitas vezes não tem como, não tem jeito. Bacana. Fabíola, uma outra coisa importante, né, é que na hora de você falar das suas habilidades, das suas qualificações, que você não use, na realidade, né, um tom arrogante com o entrevistador, né? Porque eu já participei de processos que o entrevistado se mostrou tão arrogante no que ele falava e ao responder as perguntas, que eu eliminei ele nesse momento, né? Sim. Agora, essa pessoa fez uma coisa pior, né? Ele atendeu o celular, ele parou a entrevista, atendeu o celular e falou com a pessoa durante a entrevista. E aí, o que a gente faz? Não é elegante, né? Não é elegante, porque se você vai entrar numa entrevista, você desliga seu celular. Agora vamos supor, olha, Fabíola, eu tô aguardando uma ligação muito importante. Meu filho tá na emergência do hospital e eu tô aguardando a minha esposa ligar porque a gente tá precisando de algo muito importante. Avisa o recrutador antes. Isso. Fala, recrutador, olha, eu tô aqui aguardando uma ligação muito importante. Se meu celular ligar, você me dá licença para eu atender? Tá vendo como que o combinado, né, a elegância novamente? Porque dentro desse momento tudo pode acontecer. Agora não, ó, Fabíola, tá, essa é a vaga dos meus sonhos, ou não é dos sonhos, é a melhor vaga pro momento, tá tudo bem também, a gente não vive a empresa dos sonhos todos os dias, e se é que existe a empresa dos sonhos, né, a gente que constrói esse sonho junto com a empresa, eu acredito nisso, mas se é um momento importante que você deseja essa vaga pelo motivo que for, o ideal, põe o celular no silencioso ou desliga, avisa as pessoas que naquele momento você não vai poder atender o telefone, se prepara para você se concentrar, porque como nós dissemos, você está sendo avaliado o tempo todo, até a forma que eu fico aguardando na recepção. Claro. Porque às vezes você está ali numa empresa, a pessoa está ansiosa, está nervosa, ela está com a postura inadequada, o tempo todo a gente está avaliando quem vai trabalhar conosco.
conosco. Quando essa pessoa passa a ingressar, é o nome do recrutador que vai junto, é o nome do RH que vai junto. Então, você está sendo observado. A gente tem que ter responsabilidade com o nosso comportamento. Isso vai gerar intenção para que eu seja assertivo e eu consiga conduzir a entrevista. Porque eu também acho que é o entrevistado que conduz a entrevista, não é só o entrevistador. Ele sabe o que é de importante, ele direciona. Ele sabe o que é importante ser falado. Eu estava falando isso ontem para um rapaz que eu atendo e ele vai participar de um processo seletivo dentro do meu programa de mentoria. E o que ele falou? Ele estava me contando o que era a vaga e só que o que ele queria falar eu não perguntei. Falei, mas por que você não falou? Você que conduz o processo seletivo. Se de repente o recrutador encerra, você tinha uma coisa tão legal para falar e você não trouxe. Então pensa nas palavras-chave. Isso tem que estar na minha entrevista. Perfeito. Traz na sua entrevista para o recrutador. Vai conduzindo a conversa. A narrativa é sua. Isso vai fazer a diferença. Outra coisa extremamente importante, né? Se você não quer ser contratado, chega sem energia, cansado, né? Assim, com aquele rosto assim, bem caído, né? Aquele semblante de quem passou a noite toda, provavelmente, numa festa, alguma coisa, e saiu para entrevista, né? Que não é legal. A gente tem que sempre estar bem preparado, como você falou, para a entrevista, né? Se você quer a vaga. Porque tudo vai contar favoravelmente ou desfavoravelmente, né? Então procure chegar bem, com energia. E nós não estamos falando aqui que você tem que ser a pessoa altamente comunicativa. É o contrário disso, né? Eu conheço muitas pessoas que têm muita energia e são pouco comunicativas. Isso não tem a ver. Mas chegar na frente do recrutador... E tem momentos, Fabiola, que eu fiz uma pausa aqui agora, né? Quando chega na frente do computador e não tem energia, que eu tenho vontade de desistir da entrevista, né? Você não tem vontade de continuar. Eu já tive casos de parar a entrevista e não dar seguimento, porque a pessoa não me motivou a continuar com ela, sabe? Vai dando aquele desgaste em você, porque você tá vendo que a pessoa tá numa entrevista de emprego e tá sem energia nenhuma para aquilo. Só de corpo presente, né? Ela não tá ali realmente empenhada para contar. E isso é uma das coisas que mais me deixa triste também, quando eu vejo pessoas no processo seletivo ou dentro da empresa, no programa de desenvolvimento, enfim, que é a apatia. É a pessoa que ela não se importa com aquilo que ela está fazendo. Então, demonstrar dedicação, energia, intenção, conta muitos pontos. Às vezes a pessoa não está pronta, mas ela demonstra tanta sede, tanta ambição, tanta boa vontade, que você fala, poxa, eu vou dar uma oportunidade para essa pessoa. Agora, se não é assim, você realmente vai ficando desmotivado também. Imagina essa pessoa no meio de todo mundo. Por mais que a pessoa esteja com algum problema pessoal, já tentou muitas entrevistas, não conseguiu, talvez seja a hora de você parar para pensar e começar a pedir feedback de pessoas que estão ao seu redor. Porque o recrutador pode te dar um feedback, é importante pedir para ele, mas se mesmo assim você ainda quiser ir mais longe, pergunta para pessoas da sua família, seus amigos, pessoas que gostam de você, pessoas que já trabalharam com você, como que elas percebem o seu comportamento, por que elas acham que você não conseguiu essa oportunidade, e escute com muita atenção e empatia, sem julgamento do outro, porque o desejo de melhorar, ele tem que ser nosso. E às vezes as pessoas estão nos falando, estão nos dando sinais, e a gente está lá fechado. Mas eu não sou assim, mas eu não sou assim. Mas 5 falaram isso, 8 falaram isso, por quê? Será que você não é assim mesmo? A gente está sempre evoluindo, né? E às vezes a pessoa não percebe que ela chega desse jeito. E isso, de fato, é uma coisa que atrapalha muito no processo seletivo. A gente quer energia. Eu estou contratando força de trabalho, força de ação. E a pessoa chega lá, por mais que ela seja tímida, analista, não é isso. Ela chegar sem demonstrar vontade de estar ali. Você fala isso, eu já enxergo vários momentos de entrevista que eu passei. Perfeito. E eu já tive momentos que eu entrevistei a pessoa e contratei ela muito mais pela energia que ela se apresentou ali comigo, a vontade que ela tinha para aquela vaga, do que propriamente dito pelo currículo que ela me apresentou. Talvez pelo currículo eu teria eliminado ela, mas pela força de vontade que ela teve, pela energia que ela me deixou ali naquele ambiente, ela me motivou tanto ali, né, em acreditar que o que a gente precisava era aquilo mesmo. Ela vendeu que as habilidades dela eram suficientes para essa vaga, e se não eram suficientes, ela ia fazer com que fossem. Perfeito. Dicas importantíssimas. Mas se você não quer ser contratado,
continue aí chegando para uma entrevista extremamente arrogante, né? Seja mal educado com o entrevistador, joga o currículo lá em cima da mesa, né? Questione um monte de coisa, já chega questionando tudo e tá tudo certo. Esse é o Provocações, nós estamos aqui terminando mais um bloco, nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Você está pronto para desvendar o seu verdadeiro potencial? Apresentamos o relatório de diagnóstico de potencialidades avançado, DPA, a chave para desbloquear suas habilidades ocultas e elevar seu crescimento a novos patamares. Com o DPA, você não apenas descobre suas forças, mas também aprende a transformar cada desafio em uma oportunidade única. Imagine ter um mapa que não só destaca suas competências únicas, mas também ilumina o caminho para o seu desenvolvimento contínuo. Ideal para líderes visionários, profissionais em busca de evolução e equipes que aspiram à excelência, o DPA é mais do que um relatório. É um guia estratégico que impulsiona decisões assertivas e promove um ambiente de trabalho mais produtivo e harmonioso. Não permita que seu potencial fique escondido. Com o DPA, você ganha não apenas uma visão clara de suas capacidades, mas também um plano de ação para um crescimento acelerado e sustentável. Este é o momento de investir em você e na sua equipe. Faça do DPA seu aliado estratégico e abra as portas para um futuro repleto de realizações. Descubra hoje como o DPA pode transformar sua trajetória. Desperte seu potencial com o DPA. Veja a diferença que ele pode fazer na sua vida e na sua carreira. Estamos de volta com Provocações no nosso último bloco, Fabiola. Puxa vida, passou muito rápido. O assunto é muito bacana, né? A gente trazer aqui dicas para quem quer e quem não quer ser contratado. E quando a conversa flui com um especialista aqui, que está comigo, que é a casa da Fabiola, aí que a coisa fica mais deliciosa ainda, né? Da gente bater esse papo aqui incrível. Eu queria começar esse último bloco nosso dando uma dica, a gente sempre dá uma dica de um livro aqui, e tem um livro muito interessante, que é esse aqui, que é do Reid, que ele fala sobre a atitude das pessoas bem-sucedidas. E que tem tudo a ver com o que a gente falou. Vai ter vários exemplos aqui de como a gente deve se portar em determinados locais, né? Não desafiar o destino. Tem um aqui que ele fala exatamente a respeito do quê? Né? Saiba exatamente quanto falta para chegar ao topo, né? O que você quer, aonde você quer chegar, fazer as coisas organizadas durante o processo seletivo, colocar foco, Fabiola, né? Eu sempre falo, por que que você manda 500 currículos e ninguém te chama? Outro dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ela me falando a respeito disso. Eu perguntei, mas para que vagas você mandou? E aí ela foi mandando para tudo quanto é vaga. Ela já não estava mais preocupada com a experiência dela. E é óbvio aí que ela era eliminada, que não tinha a ver com aquelas vagas. Eu mostrei para ela claramente, seu currículo não tem a ver com essa vaga, por que você está mandando lá? Então cria uma falsa expectativa, né? Então esse livro aqui, ele traz algumas coisas muito interessantes, pequenos trechos, né, muito fáceis de ler, uma leitura rápida, é um livro assim de poucas páginas, né? E ele traz essa questão do foco, de ser específico naquilo que você quer, direcionar o currículo para a vaga certa, porque a chance de você obter sucesso é muito maior, né? Mas continuando aqui com o nosso assunto, Fabiola, a gente terminou o bloco anterior falando do processo de entrevista. E tem o processo de fechamento da entrevista, né? Que é a hora que a gente encerra e o meu comportamento nesse momento. E aí eu já vi de tudo também, né? Candidato que fica efusivo e quer saber o resultado na hora. Ali, às vezes, o recrutador não pode ainda dar o resultado. Candidato que se levanta da mesa e abraça o recrutador e beija o recrutador. Já entra no nível de intimidade que nem todo recrutador gosta, né? E é como você falou, tem coisas que cabem, tem coisas que às vezes não cabem. Né? Se o recrutador não te deu essa liberdade, por que você vai lá abraçar o recrutador? E aí, como é que a gente faz, né? Porque essa é a hora que, se você quer acabar de vez com qualquer chance que você teve até esse momento,
faça tudo isso, porque aí você não vai ter mais chance nenhuma mesmo nesse processo seletivo. Você já passou por situações desse tipo, Fabiola? Já passei em algumas, da pessoa eu encerrar e a pessoa ficar um pouco sem entender e já sair virando as costas, também não se despedir, né? Ou então, o aperto de mão é muito importante. Eu acho que quando a gente vai conversar com alguém pela primeira vez, você cumprimentar a pessoa, tudo bem que passamos por uma pandemia, tem gente que não gosta de segurar as mãos ou não, mas ter uma distância, segurar a mão com capricho, né, com firmeza, eu acho que manter uma cordialidade é muito importante, se despedir ali. Se quiser fazer algumas perguntas sobre o processo seletivo, muitas vezes o recrutador permite que a pessoa faça perguntas ao encerrar. Você tem alguma pergunta para me fazer aqui dentro, né, do processo? Ou talvez se ele também não deu essa abertura, mas você quiser perguntar se você pode fazer essa pergunta ou não. Mas terminar o seu processo seletivo de uma forma positiva, com um sorriso no rosto, né? Tentando entender quais serão os próximos passos, e isso é importante também. Eu acho que a gente tem que ter um entendimento também, nós como recrutadores, porque o emprego é algo muito importante na vida das pessoas. Às vezes ali a gente está com uma pessoa que está endividada, que é um momento que ela já passou por diversas entrevistas e está com a autoestima baixa também. Então, tá saindo atirando para todo lado, como você disse, ali por desespero. Então, a pessoa ser assertiva, ela traz esse grau, esse nível de consciência que ela precisa treinar antes de estar ali, em cada etapa, né? O antes, a busca, né? O antes, o enviar o currículo. Muitas pessoas mandam currículo para mim que só anexa o currículo e não fala nada. Anexa, currículo. Mas não me fala, bom dia, meu nome é fulano de tal, eu gostaria de participar de um processo seletivo para a vaga tal, ou então você não tem uma vaga em vista, mas sei que a pessoa é recrutadora, gostaria que você analisasse meu currículo para você ver se tem alguma oportunidade que eu me encaixo, que eu estou em busca de uma recolocação profissional. Educação em primeiro lugar. A gente não age dentro das empresas da mesma maneira que a gente age no colégio, age para os nossos colegas. Existe uma postura que é esperada profissional ali daquele ambiente. Então, esse preparo do antes, o durante e o depois, ele é muito importante. E deixar essas histórias que estão acontecendo ali, essas inquietudes, para fora da sala. Ali dentro da sala, a pessoa não precisa saber que você está desesperado por um emprego, né? Muita gente encerra a entrevista falando isso. Olha, eu tô desesperado, tô com muita conta atrasada, eu preciso dessa vaga, pelo amor de Deus. Aí você vai fazer com que a pessoa deixe de olhar as suas habilidades, mas ela vai começar a olhar a sua necessidade. E não necessariamente a sua necessidade é que vai resolver o problema daquela empresa. Foca sempre nas suas habilidades. Se você está precisando, não é algo que precisa ser exposto ali, a não ser que lhe seja perguntado. Ali a empresa está tentando entender se você tem os valores, se você compartilha dos mesmos valores, dos mesmos comportamentos e das habilidades que essa empresa precisa para preencher a vaga dela. O restante guarda no seu coração e, se for questionado, você fale. Mas tente ser o mais profissional possível, que isso vai abrir portas. Ficar chorando no final da entrevista vai causar até um distanciamento, porque pode mostrar um descontrole emocional. E a empresa não pode errar. Ela está ali fazendo um processo seletivo, já passaram 30 pessoas, 50 pessoas, mas são poucas pessoas que têm esse nível de consciência. Então, ter um programa como esse, até, Vladimir, é o último bloco, né? Já vou aproveitar até para deixar o parabéns, porque eu acho que isso também conecta, porque tem muita coisa na internet. E tem muita informação. E eu vejo que cada vez mais essa quantidade de informações, ela também deixa as pessoas dispersas. E às vezes, né? Confusas. E às vezes o conteúdo é de 1 minuto e meio, 3 minutos, 5 minutos. E o programa aqui é um programa longo, né? A gente está fazendo blocos longos. Por quê? A gente está falando de assuntos profundos. Não dá pra gente dar uma dica de recrutamento, 1, 2, 3. A gente até faz isso numa rede social, porque é o que a rede social permite. Mas profundidade precisa de uma conversa mais complexa. E aí, quem estiver assistindo aqui, eu acho que conseguiu ter dicas valiosas de o que não fazer, o que fazer e trazer ali um grau de consciência de, o próximo processo seletivo, desde o início, eu vou atuar de uma maneira diferente.
olá, bom dia, boa tarde, esse é meu currículo, vou ver se a minha foto tá boa, se às vezes aquela foto que eu tô tá provocativa demais ou tá solta demais. Se você tá em busca de um processo seletivo, você precisa ter consciência de tudo isso. E sabe uma coisa que a gente não falou, que eu acabei de pensar? Eu lembro que eu tinha uma supervisora que falava isso: se você tá procurando emprego, atenda o telefone. Você precisa atender o telefone. Porque muitas vezes as pessoas mandam o currículo para diversos lugares e não atendem o telefone. E cada vez mais existe uma central de atendimento. Igual você falou, eu estava lá na Bahia recrutando gente de São Paulo, aí vai aparecer um DDD 64, 61, 90, né? Eu não atendo. Eu não atendo. A gente é telemarketing o dia inteiro. Mas você está procurando emprego? Você está esperando uma ligação importante? Você precisa atender o seu telefone. Nem sempre vai vir pelo WhatsApp esse contato. Perfeito. Então, dicas aí novamente valiosas, né, para quem quer aí construir um currículo, fazer uma entrevista assertiva. Eu acho que você trouxe um ponto, eu vou puxar aí um gancho, que é essa questão de ser profissional, né? De separar o pessoal, que você tem intimidade com seus amigos, do profissional, porque você não tem intimidade ali com a empresa ainda, com o recrutador, né? Então, você se manter no profissionalismo, eu acho que é fundamental, né? Falar coisas que são relacionadas, como você falou mesmo aí, a vaga, que isso vai permitir que o recrutador também tenha uma visão diferenciada da pessoa. E também, aí, Fabiola, a gente sempre pensa assim, né? Claro que quando você vai para uma entrevista, normalmente as pessoas estão nervosas, né? Elas saem da rotina normal delas. Você está ali disputando uma vaga. Normal, né? A gente sabe que tem gente que treme, gagueja. Que perde a fala às vezes, né? Precisa tomar uma água, né? Começa a ter crise. Tá tudo certo. O entrevistador, nessa hora, tem que ter habilidade de saber como é que ele lida com isso também. E saber que todo mundo vai para uma entrevista nervoso. Não tem jeito. Não vai. O mais preparado também vai, porque ele não sabe o que o entrevistador vai perguntar para ele. Esse é o cenário esperado. O cenário esperado é esse, então tá tudo bem. Se você estiver nervoso para ir numa entrevista, saiba que o recrutador está esperando por isso. É sinal que você se importa. Isso. É sinal que é algo importante para você. Mas aí a gente precisa controlar as nossas emoções para que isso não te pause. E se isso te dificultar, fala pro recrutador. Desculpa, eu tô nervoso. Quando a gente fala que a gente tá nervoso, parece que salta assim uma adrenalina e você se acalma. E a outra pessoa fala, não, tudo bem, eu tomo uma entrevista, tomo uma aguinha e tal, e retorna depois. É melhor você falar do que você fingir, que às vezes você vai perder a oportunidade de demonstrar todo o potencial e qualidade que tem dentro de você. Eu acredito que todo mundo tem algo para entregar. A gente sempre vive coisas que nós podemos aprender, mas às vezes falta a gente lembrar o quanto isso é importante para o mercado de trabalho. E aí trazer essa consciência, até mesmo com amigos, depois que eu consegui a vaga. E aí, depois que eu consegui a vaga, né? Como é que eu faço? Sou demitido rapidamente, fico pulando de empresa em empresa. Esse comportamento do depois, esse profissionalismo, ele é muito importante, porque por mais que a gente tenha que ter humor, brincadeira, a gente ainda está no ambiente profissional. É isso aí. E você que mesmo que você tenha um grande amigo que é um colega de trabalho, ele ainda é o seu colega de trabalho, ele pode ser o seu amigo lá fora, mas ele está esperando que você cumpra o seu resultado, os seus combinados, esperando que as metas sejam atingidas, o seu trabalho vai impactar no dele. Então, isso tudo é muito importante, a gente não perder o nosso profissionalismo. É isso aí. Estamos aqui trazendo dicas, né? Sugestões e reflexões para você que está aí nos assistindo pensar, né, mais profundamente como está o seu currículo hoje. Como é que foi a sua última entrevista? Porque é isso que a gente quer, né? Levar a reflexão, conhecimento para reflexão e para ação. Não adianta nada refletir só e ficar sem ação depois. Não adianta nada eu ver tudo isso aqui e depois continuar fazendo as mesmas coisas. A não ser que você queira não ser contratado. Porque aí com certeza você não será contratado, né? Esse é o Provocações. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Fabiola, eu queria agradecer demais
né, a sua participação aqui conosco, porque abrilhantou aqui o tema. Ter uma especialista de carreiras aqui acho que foi essencial para a gente discutir com profundidade, não ficar na superfície, como você disse, né? Porque são assuntos que precisam ser mais profundos. E eu gostaria que agora você trouxesse para a gente aí a sua mensagem final. Quero deixar aqui um abraço para todo o público que está assistindo a gente e gostaria que vocês saíssem dessa conversa incomodados, que vocês façam uma reflexão de, poxa, será que eu vi um processo seletivo antes? Como eu estou vendo agora, depois de assistir esse programa? Será que o próximo processo seletivo eu vou agir da mesma forma? Que possa ter gerado algumas reflexões, alguns insights, uma revisão ao seu currículo. Hoje, dentro dos robôs, né, que a gente também preenche em muitas plataformas, a maneira que eu vou colocar lá, quais são as palavras-chave, eu que conduzo essa entrevista. Então, eu quero que eles saibam das minhas conquistas, eu quero que eles saibam da minha força de vontade, eu quero que eles saibam das minhas habilidades. Eu preciso colocar isso dentro desse documento, seja ele digital ou no papel. Mas eu que vou conduzir essa entrevista, porque eu estou colocando ali coisas que são importantes e só você sabe o tanto que a sua trajetória é importante para aquela empresa. Ela te contratar é a empresa que está ganhando por ter você lá. É uma troca. A empresa alimenta o colaborador alimenta a empresa. E nesse cenário, todos crescem. E quando a empresa cresce, o colaborador cresce junto. Então, quero deixar aqui meu abraço para o seu público e que se deixasse a gente ficava mais umas 2 horas conversando aqui. Tempo. Tenho certeza disso e que a gente se veja em breve aí pelas redes sociais ou presencialmente. É isso aí. Foi fantástico. Nós dividimos aqui experiências incríveis, exemplos e dicas que valem o ouro. Fabiola, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui comigo. Obrigada, igualmente. Esse é o Provocações, levando até você assuntos polêmicos, mas que com certeza vão gerar aí muitas mudanças, muitas ações e muitas transformações. E chegamos ao final de mais um episódio do Provocações. Neste episódio, demos dicas e muitas reflexões para você que está nos assistindo de como se portar numa entrevista de seleção, como construir o currículo para ser contratado. A escolha é sua. O Provocações lhe dá muitas dicas e traz muitas reflexões. Curta, compartilhe, comente. É um prazer ter você aqui conosco no Provocações.